Nós estamos com um problema técnico, um problema de ordem técnica, que nos impossibilita, nesse momento, de fazer a transmissão ao vivo, e também houve um atraso para o início desta audiência pública. Esta audiência está sendo gravada, e tão logo ela termine, o arquivo de vídeo será publicado no site da Câmara Municipal e também no canal da Câmara no YouTube. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 6ª audiência pública do 2º ano da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, para a apresentação e apreciação do projeto de lei complementar número 593, de autoria do senhor prefeito municipal, que estabelece critérios excepcionais para a regularização de edifícios no município e dá outras providências. Esta presidência informa que terão voz na presente audiência, pelo prazo de 5 minutos, os senhores vereadores, convidados, oficiais e cidadãos previamente inscritos. Informando aos senhores que o prazo para inscrição, para o uso da palavra, é durante a explanação. Terminada a explanação, também está encerrada a inscrição, não sendo aceitas inscrições posteriores à explanação da nossa convidada, representante da da Prefeitura Municipal de Itupeva. Agradeço a presença do público. Sejam todos muito bem-vindos a esta Casa Legislativa. Sobre a transmissão, nós já informamos aos senhores, e em homenagem à organização... Só um minuto, senhores. Em homenagem à organização e eficiência ao regimento interno, informo aos senhores que as inscrições para o uso da palavra pelos cidadãos presentes serão recebidas pelos servidores da Câmara Municipal em formulário próprio, como eu já expliquei. Os inscritos farão todas as perguntas pertinentes de uma só vez para que sejam respondidas em seguida. Os senhores vereadores farão uso da palavra ao final pela ordem alfabética, independente de inscrição. Estão presentes os senhores vereadores Lucas Fumacinha, César Farali, Valdemir Grandão, Everaldo Primo, Isaac Messias, Ezequiel Alves, doutora Cícera Zanata, vereador Eduardo Custódio e também o vereador J. Júnior, eu, presidente desta Casa de Leis. Eu já vou passar a palavra para a representante da Prefeitura Municipal, a senhora Luciana Alves, diretora do Departamento de Regularização Fundiária, que vai, então, explanar o projeto e, em seguida, abrindo aos senhores vereadores e demais presentes. Luciana, seja bem-vinda à Câmara Municipal, um prazer muito grande recebê-la aqui. Fique à vontade para iniciar a sua explanação. Agradeço. Vou passar primeiro aqui para cumprir o rito para o doutor Percy, que é o secretário, e vou explanar rapidamente, tá? A legislação para vocês. Então, boa noite aos senhores vereadores, senhor presidente, na pessoa de quem eu me permito saudar os demais vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores. Esse projeto é um projeto que, na verdade, quase todo ano, ou pelo menos a cada 2 anos, o município encaminha, que é um projeto de regularização das construções. Uma pergunta que eu gosto de fazer sempre é por que alguém constrói sem observar a legislação urbanística do município? A resposta é simples, uma questão de custo, não é? As pessoas não têm condições de pagar um engenheiro, não têm condições de seguir o trâmite burocrático para que lá ela tenha um alvará de construção, ela depois faz, durante a obra, o recolhimento das contribuições previdenciárias, o recolhimento do ISSQN, e depois tem o ABITS, que é o instrumento que ela leva à averbação na matrícula. Nós sabemos que há uma importância muito grande em se fazer a averbação da construção, porque é com a averbação da construção que, na verdade, eu fecho o ciclo, não é? E é a averbação na construção que
permite, inclusive, que, por exemplo, eu ofereça o imóvel em garantia hipotecária e que eu utilize o imóvel como garantia num financiamento bancário, tendo uma taxa de juros menores. Então, eu quero ser breve, e não teria sentido nós fazermos a leitura da lei, porque a lei está aí, os senhores vereadores a conhecem. Ela, na verdade, é uma lei que se repete, né? Não tem grandes inovações, mas o que eu queria colocar, e depois a Luciana vai complementar, é que nós, hoje aqui, nós estamos olhando no retrovisor do passado. O que nós estamos regularizando é o passado, aquilo que já aconteceu. E o município tem uma grande responsabilidade nesse já aconteceu, porque o município não exerceu o seu poder de fiscalização. O município é dotado do poder de polícia administrativa. Isso significa dizer que se o fiscal está passando na rua, vê uma obra, pergunta se tem um alvará. Se não tem alvará, ele tem que embargar, não é? E dá um prazo para regularizar. Se não regulariza, não tem outra opção a não ser promover a demolição. Essa é a regra, não é? Mas nós sabemos que, por uma razão ou outra, e não é uma questão exclusiva de Itupeva, esse rigor na fiscalização não existe. Então, o que nós estamos imaginando? Primeiro que nós precisamos regularizar o passado, mas nós também temos o presente. E essa situação nós estamos vivendo muito no contexto do programa A Casa é Sua, porque quando nós regularizamos a propriedade, nós estamos regularizando o imóvel, nós estamos regularizando o terreno. Mas esse é o primeiro passo de muitos que deverão ser dados, porque o passo seguinte é a averbação da construção. Em alguns casos, a necessidade de fazer o desdobramento, em outros casos, a necessidade de fazer o direito de laje. Enfim, você tem que manusear vários instrumentos para lá na frente você dizer realmente está regularizado. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui é olhando no espelho do passado, mas nós também temos que nos preocuparmos com o futuro, porque é a única forma de nós rompermos esse círculo, que é um círculo vicioso, que é o mesmo círculo vicioso do IPTU. Não paga, vai para a dívida, vem refins. Não paga, vai para a dívida, vai para refins. Como é que a prefeitura rompeu esse círculo vicioso? Criando um círculo virtuoso, que agora é o IPTU premiado. Então, nós temos que prestigiar quem paga e quem paga em dia. Então, rompeu-se lá no ambiente do IPTU essa questão do círculo. Aqui, nós temos um círculo vicioso que se autoalimenta-se, que nós precisamos romper, não é? Então, nós estamos lá na Secretaria de Assuntos Jurídicos e Fundiário fazendo um estudo, né? Nós chamamos, inclusive, os profissionais da área para participarem, um estudo que é olhando para o futuro. Então, por que as pessoas constroem sem olhar a lei, sem olhar a legislação urbanística? Primeiro, porque não tem dinheiro para pagar para fazer o projeto. Então, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos imaginando? O que nós estamos pensando? Na verdade, o que é que nós estamos sonhando? Essa é a verdade. Nós estamos sonhando com um momento onde, para aquelas pessoas que preencherem certos requisitos, nós vamos ter condições de entregar para ela um projeto. Mas não é entregar um desenho arquitetônico, é um projeto. Quando eu falo projeto, eu falo um projeto elétrico, um projeto hidráulico. A depender da região, nós precisamos fazer uma sondagem geológica para ver a questão. Nós temos aqui questões interessantes, né? Então, um próprio projeto estrutural e um responsável técnico. Toda obra tem que ter um responsável técnico, e todo responsável técnico tem que assinar uma RT, que é uma anotação de responsabilidade técnica. Então, nós vamos dar o projeto, vamos dar esse profissional, que não só vai assinar a RT, como também vai fazer o acompanhamento da obra. Mas isso é pensando no futuro. O que a Luciana vai apresentar agora para os senhores é uma ferramenta que a prefeitura, acho que no começo da gestão do Marcão, comprou, que é o GeoPix. Mas é uma ferramenta de um calibre, de um potencial de informações que a cada dia nós nos espantamos com o que essa ferramenta, se ela for bem manuseada, ela nos fornece. Então, a Luciana vai explorar bem isso. Nós, na nossa secretaria, no programa Casa Sua, nós usamos diariamente o GeoPix. O GeoPix é uma ferramenta que nos permite acompanhar, inclusive, esse crescimento desordenado da cidade.
Eu já tive a oportunidade de dizer, mas eu vou repetir, o município tem 200 quilômetros de área, desses 200 quilômetros, nós temos 80 quilômetros em área rural, portanto, nós temos 2 vinhedos ainda em área rural, e é aí, meus amigos, que surgem os loteamentos clandestinos, e aí é que surgem as construções clandestinas. Então, o que nós estamos fazendo aqui é um exercício, e nada mais justo, correto, e justíssimo que esse exercício seja compartilhado com os senhores vereadores e com as senhoras vereadoras. É o exercício de olharmos para o futuro e corrigirmos os erros do futuro, mas estarmos também com um olhar para o futuro, porque essa é a forma de nós rompermos o círculo vicioso e partirmos para um círculo virtuoso. Deixo a palavra com a Luciana. Muito obrigado aos senhores e às senhoras pela atenção. Antes da explanação da Luciana, só vou registrar a presença aqui dos munícipes. Senhor Irlan Oliveira Sobral, segurança, autônomo. Senhor Emerson Ferreira Nascimento, que é motorista da transportadora MAB. Claudemir Oliveira da Cruz, mestre de obras, autônomo. Senhor Daniel Tavares Zorzan, advogado, autônomo. Senhor José Nilson de Araújo, engenheiro civil. Senhor Daniel Roque, né, que trabalha na Secretaria de Assuntos Jurídicos, o Márcio de Jesus, que é eletrotécnico, e também o senhor Homero Ribeiro Rezende, aposentado. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Itupeva. A palavra, então, à Luciana para iniciar a explanação. Boa noite. Eu quero cumprimentar o presidente da Casa, o vereador J. Júnior, pelo qual eu estendo o cumprimento aos demais, agradecer o convite da doutora Cícera, para estar dando essa apresentação para vocês, agradecer os presentes, os engenheiros parceiros aí do nosso programa. Eu não vou me alongar, tá? Vou ser sucinta, estamos abertos aqui também para troca de ideias e esclarecimentos. Nós trouxemos a ferramenta, o Percy colocou, essa ferramenta ela tem o perfil público, tá? Em breve, assim que a gente alinhar as questões de LGPD, ela vai ser disponibilizada para toda a população, esse link, para que vocês também façam uso. Quando estiver disponível, nós vamos colocar na mídia da Prefeitura. Aqui nós estamos colocando o perfil do Itupeva em 2008, a nossa foto aérea, né, do município, para vocês terem uma ideia de crescimento. Depois nós temos 2014, depois nós temos 2018, e nós temos o satélite, que é hoje que mostra a realidade de 2022, tá? Por aí que a gente faz o nosso trabalho. Conforme o Percy colocou, essa demanda de nós estarmos aqui propondo essa lei é porque depois da matrícula vem muita demanda com relação à construção, como regularizar, como dar sequência nisso. Então, essa lei ela foi colocada, ela não é só para imóveis da regularização, tá? Ela é para imóveis da cidade como um todo, seja residencial, comercial, industrial, prestação de serviços. Porém, em breve, nós vamos trazer à casa o nosso braço aí da Casa é Sua, que será o Casa Legal, mas é para uma outra oportunidade. Nós escolhemos a foto 2018, que é a foto que nós temos, a última, que nós temos como mensura área. Ela seria o primeiro indicador que a edificação existe para desburocratizar. A edificação estando na foto, não precisa ser redundante, juntar outros meios de prova, tá? Não obstante, a norma também vê o carnê de IPTU como meio, né, da construção. Ela prevê outra imagem de satélite que o cidadão venha a ter, e também, pelo inciso 3º, ela prevê que obras novas que tenham a vistoria realizada pela Secretaria até 15 dias depois da abertura do processo também estejam contempladas. Então, ela acaba sendo bastante abrangente nesse sentido, tá? Uma coisa bem simples, tá? Por isso que alguns perguntaram sobre ser 2018, mas ela vai do 18 ao 22, haja vista que, se já tiver edificação e for constatado, ela está dentro do projeto, tá?
A Evelyn está mostrando, né, gente? Bem interessante essa ferramenta. O Percy falou sobre áreas rurais, né? As áreas rurais, o nosso departamento está fazendo um trabalho pioneiro de cadastrar as áreas rurais do município, que as áreas rurais são os nascedouros das informalidades. Tá? Então, como o Percy colocou, nós estamos fazendo esse trabalho através da nossa equipe técnica, aí, dos nossos engenheiros, e nós estamos desenhando para fechar o mosaico de Itupeva, desenhando, anexando matrículas e fazendo um controle a esse respeito. Bem como, aproveitando a oportunidade para desmistificar que a regularização incentiva a irregularidade, nós estamos monitorando, né, que tem aí os vermelhinhos, possíveis indícios de formação de núcleos irregulares. Tá? Então, a gente tem esse trabalho também de fiscalização e diagnóstico dos azuizinhos para que a gente saiba o que está acontecendo. Então, está sendo muito bem cuidado e acompanhado pela nossa equipe. Tá? No parágrafo 2º, ele é interessante porque diz que poderá ser dispensado ou reduzido as limitações existentes no PDU e no plano diretor, né? E a finalidade, essa finalidade do inciso 1º é bem bacana, que ela fala em relação à regularização fiscal de seus estabelecimentos. Portanto, ela poderá, caso haja uma necessidade de algum estabelecimento que não cause prejuízo, que já esteja consolidado e que já esteja trabalhando numa localidade que de início nasceu como uso residencial, possa estar sendo mudado o uso para misto ou possa ser aprovado, pelo menos é o que consta aqui na legislação, né? Aqui é o de praxe, não tenha danos, não tenha prejuízo, não esteja em vielas, não cause prejuízos à coletividade, e os imóveis da regularização fundiária. Tá? Nós vamos fazer outro porque esse aqui abrange os imóveis da regularização fundiária, mas tem os ônus, né, do profissional e dos tributos, que é a taxa de licença para execução de obras e o ISS-QN da obra. Tá? Muita gente quer fazer para prospectar negócios. A regularização fundiária já foi comprovado que ela fomenta o mercado imobiliário, ela também, de forma intrínseca, ela eleva a arrecadação dos tributos quando ela gera o ITBI daquele imóvel que não tinha fato gerador, quando ela eleva a taxa de licença de execução de obras, o ISS, e a gente já pegou imóveis de REURB que já foram objetos de revenda por mais de 2 vezes. Tá? O de praxe, que não haja risco, né, instabilidade, em nenhuma situação peculiar. Lançamentos fiscais da fazenda, tranquilo. Os imóveis aqui, os que são multifamiliares com mais de 2 pavimentos, os industriais, serviços e comerciais, estão sujeitos às licenças, né? A CETESB, se for o caso, a VCB, dentre outros, isso para preservar mesmo, né? Vamos ver aqui. Essa parte do 8º dos condomínios, eles submetem a uma análise também das questões dos loteamentos de acesso controlado e os condomínios, no caso de se manifestarem a respeito da edificação, também da aprovação. Tá? Os que ainda não estão regularizados, nós temos, acho que 7 em fase de REURB, alguns em diagnósticos, também poderão ser contemplados, desde que o processo administrativo já esteja formalizado, né? Que é o nosso primeiro ato, a abertura, é o diagnóstico e a abertura do processo. Né? Aqui, no caso, mais de uma unidade autônoma, desde que não tenha sido aprovado anteriormente como unifamiliar. Tá? Fase de conclusão, é o de praxe, né? Até para o habite, hoje em dia o normal é assim. São estruturas, vedações, elétrica e hidráulica, a questão de estabilidade e condições de habitabilidade da obra. Então, não foge muito para que a pessoa tenha esse requisito. Né? Vai ser feito através de habite, se não pode ter invadido áreas públicas, vielas sanitárias sem anuência de Sabesp, dentre outras coisas de praxe. Os procedimentos administrativos são as fotocópias dos documentos, né? Da REURB, se a gente tiver, a gente já, inclusive, pode juntar para facilitar e desburocratizar.
As fotocópias, documento, projeto ART, né, com o recolhimento do profissional, como a VCB, se for o caso, estudo de impacto de vizinhança, se for destinado a alguma atividade que seja pertinente. Essa questão da certidão, tá? Foi uma pergunta também, ela vem de outras normas, né, como disse o Percy. Entendo eu que hoje, para mim, não se aplica, mas aí fica a critério de vocês, porque é uma outra realidade econômica hoje, né? A pessoa já quer regularizar o imóvel para fazer negócio, para gerar tributos e conseguir recurso. Então, na minha opinião, não tem essa necessidade. Ela veio carregada de outras normas, mas aí os senhores vereadores que vão apreciar. 60 dias, né, para atender um comunique, acho que está bom. Aos colegas engenheiros, nossos parceiros que estão aí, se puderem entrar bem redondinho, com toda a documentação, já facilita para ir mais rápido, né? Obras embargadas também. Se foi desrespeitado o embargo, está sendo prevista uma multa de 8 unidades fiscais por metro, R$ 41,92 por metro quadrado, né? Pode regularizar, mas pagando sendo lançada essa penalidade. O que é bom aqui para nós é a inovação, os recursos dessa multa. Elas não são muitas, mas, se houver, eles vão para o programa Casa é Sua, para que a gente possa reverter isso para situações que ocorrem no dia a dia, são peculiares aí a áreas de risco, situações inerentes à matéria aí. E o que eu mais gostei, né, lógico, que é os recursos da taxa de licença de obras particulares, que é uma receita orçamentária separada da aprovação normal, que elas serão destinadas a esse fundo de habitação, né, para dar um suporte aí, porque só tem regularização e só tem essas edificações face à ausência de políticas públicas habitacionais para abranger essa população que está nesses núcleos informais. Não digo isso que é de agora, como disse o Percy, é do retrovisor, aí a gente tem que pensar para frente, né? Então, a questão é bem emblemática, a ser discutida com toda a sociedade em outro momento oportuno. Protocolados finalizados, aplicam-se dispositivos, a validade 180 dias. Em tese, ela é bem sucinta, não tem nada de novo. O que eu trouxe de novo para vocês é a ferramenta que a Evelyn está mostrando, tá? Do nosso município. A gente fiscaliza ali com drone e com a ferramenta. Tá? Então, nós temos todos os núcleos a regularizar. A área rural, a secretária de Agricultura, a Val, a antiga secretária, ela fez um trabalho brilhante, tá? Que ela mapeou os pontos turísticos e os agricultores. O que isso quer dizer? Que eu não preciso me preocupar com a terra que está produzindo. Se está produzindo, passa a não ser um problema da REURB, né? Então, a Suelen, agrônoma, ela mapeou cada pontinho desse é um agricultor, pecuária ou agricultura, no qual ela cadastrou os produtores. Consegue mostrar, Evelyn? A internet, né? Não, tudo bem. Num outro momento, a gente pode fazer Não tem problema, não. Camada carregada. É tudo cadastrado, né? Para quem conhece, está na área, o GEL ela é a melhor ferramenta de políticas públicas para você ter uma noção mesmo do seu município, para saber nortear e distribuir melhor os recursos. Então, vocês veem a quantidade de edificações, né, que a gente tem aí para estar regularizando. Talvez a gente não consiga mostrar o cadastrinho, mas, enfim. Ela cadastra tal agricultor, matrícula, o que ele produz. Não sou da área, mas sou uma curiosa em todas as áreas. Pelo que me passaram, nós temos mais de 100 culturas rotativas no município. Isso é muito bacana também. Então, eu só dando uma amostrinha para vocês, porque todo nascedor é na área rural, o que produz eu não preciso me preocupar, então a gente foca nos improdutivos, né? Estamos com esse olhar, porque aí é que acabam nascendo os núcleos informais. Olha que bacana, para vocês darem um panorama aí. Tem mapeado todos os agricultores, pecuárias, rotas turísticas também, viu?
das bicicletas e pontos turísticos, áreas públicas, enfim. Quando tiver à disposição da população em geral, a gente vai estar anunciando para vocês. Aí são os corpos d'água. É bem bacana a ferramenta para poder fazer um bom trabalho. Todos os verdinhos são áreas rurais, viu, que a gente já desenhou. São o potencial de crescimento de Itupeva aí pelos próximos anos. Tem bastante coisa ainda para acontecer. Aí, só vou pedir para a Evelyn dar uma passadinha, que foi uma pergunta também, na questão mesmo dos núcleos informais, que é onde a gente tem uma demanda para regularizar as edificações. E aí eles fizeram aí equipe maravilhosa que a gente tem lá, nosso pessoal, nossos estagiários, para mostrar para vocês um pouquinho. Então, nós temos no Itupeva, para quem não sabe, fora o que eu não diagnostiquei ainda, se é núcleo informal, 183, tá? Fora o que eu não diagnostiquei, nós, né, não diagnosticamos ainda, que é um trabalho em campo, para saber se é um INCRA mesmo ou não. Então, nós temos aí o Barão, né? Vale das Pedras, Vista Alegre, New Park Tênis. Oxe, New Park, não vai carregar? Volta um pouquinho, ver se carrega. A internet, né? Bom, por fim, nós estamos, não carregou todos os slides, num outro momento a gente pode propor uma reunião, se for o caso, para esse assunto. Nós já temos aproximadamente 21 mil pessoas contabilizadas, 1/3, 34% da população está em núcleos informais. Então, é bom aí para todos os colegas terem essa sensibilidade aí para a gente pensar na nossa Itupeva aí do futuro, né? Vamos agora arrumar, né, essas questões do passado, como bem frisou o Percy, e eu que amo a minha cidade, estou bem preocupada para a gente poder ajudar a resolver essas questões. Tem bastante trabalho pela frente. Se voltar ao slide, não foi. Bom, em outro momento a gente mostra, nem todos entraram, acho que não carregou. Como tem bastante coisa, né? Isso mesmo. Tem 32 em fase, 29 regularizados, 7 prontos para a gente iniciar o processo. Não passou os anteriores, enfim, né? Coisas acontecem sem problema. A gente acaba, já sabe mesmo da matéria de cor, só mais para mostrar para os senhores. A lei não tem nenhuma novidade muito diferente, nenhum mistério, ela é bem abrangente, né? Do que for da REURB, até a documentação nós já temos lá, nós podemos fornecer, para não ser redundante, ficar dificultando a vida do cidadão. Está boicote. Bom, de maneira sucinta, essa foi a matéria da regularização, é um outro tema, muito mais abrangente, não é nesse momento que a gente vai tratar, né? Eu vim aqui mesmo, a lei ela é da Secretaria de Obras, a REURB só entrou no assunto porque a maior demanda hoje é do pessoal que teve a matrícula, que quer regularizar a edificação. Tá? Então, por isso que a gente se propôs a vir aqui, para estar falando um pouquinho para vocês. Estamos à disposição aí para alguma dúvida, alguma pergunta. A gente puder responder, estamos aqui. Informar aí ao pessoal que já está nos assistindo pela internet. Nós iniciamos, agora há pouco, a transmissão ao vivo, e dizer aos senhores que nós tivemos um problema de ordem técnica, que, portanto, no início desta audiência, nós não conseguimos transmitir ao vivo, né? Mas que o vídeo todo será depois publicado no canal da Câmara. Neste momento, então, vamos abrir para os vereadores. Primeiramente, aqui, agradecer ao vice-presidente César Farali,
Nós tivemos um dia bem difícil, quase que eu não consigo estar aqui, e acionei, né, o vice-presidente, ele de prontidão, né, rapidamente ele se prontificou em estar aqui e nos substituir caso fosse necessário. Mas, graças a Deus, consegui estar presente, mas faço questão de registrar aqui, né, a sempre pronta atenção do vice-presidente dessa casa, sempre disposto aqui a nos ajudar. Muito obrigado, viu, César? E aproveitando já, né, abrindo a palavra para você, já o primeiro vereador, aí fique à vontade para apresentar aí as suas questões à nossa convidada, representante da Prefeitura. Presidente, obrigado. Nós estamos aqui para trabalhar, né? Então, quando acionado por alguma coisa, estamos à disposição, sempre. Boa noite a todos os meus colegas, vereadores, vereadora presente, ao público presente. Boa noite para vocês. A quem nos assiste, né, pela rede de internet, aí, pela TV Câmara. Dr. Percy, sua equipe, parabéns aí pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu sempre sou um fã aí do trabalho do REURB, vocês sabem disso, Luciana, Evelyn, tio... Pode, né? Tio Peruca? E toda a equipe, né? Parabéns pela apresentação. Eu só fiquei um pouco aqui, eu estive lendo aí sobre a lei, sobre as novidades aí, né, sobre as taxas, Lu. O que me pegou assim, um pouquinho mais aí foi sobre essa taxa aí de 8 unidades. Da aí. multa do embargo? Isso. Porque se nós temos uma obra irregular na cidade, essa pessoa não teve condições, como foi dito aqui, de arcar de fazer uma planta, de fazer uma coisa regular lá no início. Se a gente estipular uma taxa, aí, que eu conheço casas aí que a pessoa, com muito custo, acabou construindo embaixo, depois construiu em cima, essa construção, essa edificação acabou ficando, tem, por exemplo, hoje 100 metros quadrados, até um pouco mais. Se a gente for fazer o cálculo aí, essa obra vai custar para ele R$ 4.000 só com essa multa. Então, se a pessoa não teve lá atrás condições de fazer uma coisa regularizada, como que ela vai ter hoje? Né? Então, acho que isso aí é para se pensar, entre nós, vereadores aqui, uma coisa que nós vamos votar, né, doutora? E ser mais sensível aí a essa multa. O restante, eu acho que está dentro aí não mudou muita coisa, né? Porque hoje a novidade maior hoje aqui na lei de anistia são essas vertentes aí, que é a questão da onde vai, para onde que vai esse recurso e o valor a ser cobrado do nosso cidadão. Porventura, pode ser que tenha algumas edificações aí que a pessoa tenha condições, não vou falar que não tem, que tem, né? Muitas, né? Que são obras mais que a pessoa tem um poder aquisitivo melhor, só que a maioria, digo aí, sei lá, 80%, 90%, são pessoas que não tiveram condições, principalmente o pessoal do REURB, que são pessoas mais humildes, construíram com muito sacrifício aí a sua casa para sair do aluguel, que o nosso aluguel em Itupeva é caríssimo, né? E eles construíram da forma que eles puderam, da forma que eles conseguiram para sair do aluguel. Muitas vezes entra numa casa até sem porta, sem janela, sem piso, e estão lá dentro e vai fazendo lá dentro mesmo. A gente tem realidades assim que a gente visita esses bairros, vocês principalmente, né, que estão mais próximos, e nós, como vereadores, também temos visitado bastante bairros nessas condições, e eu acho que tenho certeza que dentro das possibilidades deles, hoje eles não teriam condições de readequar suas construções e nem participar dessa lei de anistia por esse motivo. Então, essa seria uma das colocações seria essa.
se me permite, cumpre ressaltar, né, como eu disse, essa lei ela é um conjunto também da Secretaria de Obras, eu não posso falar pelo pensamento do secretário, né? Nessa questão do embargo. Eu tenho outro pensamento e tenho essa sensibilidade também. Tanto é que nós fizemos a 4 mãos o Casa Legal para trazer para casa. Nós não vamos mostrar agora, que não é oportuno, justamente para contemplar sem ônus as pessoas que cumprirem os requisitos, né? Dar essa condição para que o cidadão faça da maneira correta, porque, às vezes, pelo desconhecimento, ele acaba gastando mais, ele não aproveita, não vê as questões de salubridade, né? Então, por isso que nós estamos com nossos colegas engenheiros aí, já nos reunimos, pensando e tendo essa sensibilidade de ir à rua e ver uma realidade que não é a do papel, que está nascendo o Casa Legal. Tá? Esse aqui, como vocês viram, abrange todo o município. Nós temos núcleos regularizados, cujo padrão é um padrão melhor, nos quais as pessoas querem regularizar para fazer seus negócios, né? Então, de certa forma, ele abrange, ele ajuda, mas ele não fecha todo o ciclo que precisa, por isso que vai ter o Casa Legal para essa outra situação, né, que nós estamos acelerando aí para trazer a casa também. Então, como ele foi feito, ele é um pouco nosso, um pouco da Secretaria de Obras, eu não posso me manifestar nessa questão, embora eu, pessoalmente, concorde que tem que haver um facilitador nos dias de hoje. Eu entendo que a questão é muito mais emblemática, a questão habitacional, diferente de fechar um comércio, que na semana seguinte você pega o contador e legaliza e abre, a questão habitacional é bem diferente, né? Muito mais sensível. A realidade A realidade é outra. Então, aí tem que ser muito bem discutida com a sociedade como um todo e com os nobres vereadores. Acho que era a minha colocação seria essa, presidente, e gostaria de convidar os vereadores para que a gente possa, com bastante atenção, melhorar nesse item. Convido a vocês aí que cabe emendas, né, para até que não venha esse outro projeto, porque o que hoje está em questão é a lei de anistia. Então, é nesse que a gente tem que focar aqui e tentar fazer o melhor possível para a nossa população. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu costumo sempre que há uma audiência aqui abrir primeiramente para os munícipes e depois para os vereadores. Não tinha chegado para mim, mas aqui no meio chegou, assim, houve uma inscrição. Então, vou pedir para os vereadores aguardar um momentinho aí, né, e eu vou abrir para o munícipe, o senhor Irlan Oliveira Sobral, né, que se inscreveu para o uso da palavra. Senhor Irlan, o senhor tem 5 minutos, fique à vontade para participar dessa audiência. O senhor vai pegar o microfone e fica melhor para todos nós, para o senhor também. Fique à vontade. Boa noite, primeiramente, ao Senhor nosso Deus. Quero agradecer por estarmos aqui. Boa noite ao senhor presidente, aos senhores vereadores, à senhora vereadora Dona Cícera e famílias presentes. Eu gostaria de saber, porque assim, eu moro no residencial Pacaembu 1 e o nosso imóvel é um terreno só. E ao lado da garagem fizemos uma sala. E o fundo é a parte de uma área de churrasqueira e em cima fizemos essa edícula. E eu gostaria de saber o que temos que fazer para a regularização. Como eu pontuei, obrigada aí pela pergunta, pelo questionamento, sempre importante, né, essa troca de ideias. Neste caso, em especial, nesse projeto de lei, o senhor tem que procurar um profissional, né, de engenharia, para que faça o projeto para o senhor, né, para que ingresse na prefeitura com esse projeto para aprovação. Nessa situação que o senhor comentou, assim, olhando muito vagamente, pelo jeito a edícula é assobradada, né, pelo que o senhor falou, justamente ela só passaria nessa condição, nessa lei de anistia, e procurar um profissional para aprovar o seu projeto. Falando um pouco em tributo, tirando aquela questão do embargo, o metro quadrado da taxa de licença de regularização são R$ 5,86, tá? O metro da taxa, os tributos da prefeitura são parcelados em 12 vezes, parcela mínima de 15 unidades fiscais, dá 70 e poucos reais aqui, quase R$80, tá? Então, nesse caso, seria o senhor procurar um profissional, tá? Acompanhar aí o andamento do seu processo, vai sair
o seu habite da sua construção, né, do seu imóvel, e depois o senhor seguir, se o senhor quiser, com a averbação da construção, CND previdenciária e a averbação no registro de imóveis. Tá? Senhor Erlan, só acrescentar uma coisa, essa lei, esse projeto, ele ainda não está em vigor, ele vai ser votado, né? Ele está sendo discutido, ele tem uma tramitação ainda, né, nessa casa, e provavelmente será votado no final do mês que vem, né, no dia que cair a sessão, no final do mês que vem. A partir daí, a partir da publicação da Prefeitura, aí é que essa lei de anistia entrará em vigor. E aí o senhor poderá, né, seguir esse caminho. Isso, desculpa, porque até a me lei esqueci. precisa... É que a gente já fica tanto ansioso, tanta Verdade. gente pedindo, de fato, aguarde mesmo. Creio que não vai ter problema, vai ser aprovado e publicado, Sim. mas tem que aguardar, sim, o rito para... Certamente será aprovada, senhor Erlan, mas tem um processo ainda a correr dentro da casa após essa audiência. Então, provavelmente, esse projeto será votado no final do mês que vem e, a partir da publicação da Prefeitura, estará em vigor. E aí abre-se o espaço para o senhor tomar essas providências, como já foi orientado. Certo, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela palavra. Eu que agradeço o senhor pela sua participação. Continuando aqui com os vereadores, a palavra está com a vereadora Cícera Zanata. Boa noite a todos, presidente, presentes, quem nos acompanha, servidores, munícipes presentes e Luciana, que atendeu aqui o pedido. Eu entendo essa questão da complexidade, porque o projeto é apresentado por uma secretaria e que a questão da lei por outra, o trabalho de rua por um. E, via de regra, a gente vê aqui nessa casa, especialmente nas audiências públicas, que uma apresentação carece não só de uma secretaria, mas de várias. Porque, senão, a gente fica sem resposta, o munícipe também fica sem, e, na regra geral, é a gente que vai para o Facebook ou para a rua e tem que explicar uma coisa que a gente não consegue explicar, porque a gente não desenvolveu e não estava todo mundo ali. Então, muito obrigada por ter vindo. E obrigada por ter me recebido lá também. Como eu costumo dizer e reitero, ficando algumas questões, eu te procuro também. Não vou me alongar, como você mesma disse e outros colocaram aqui também. Aparentemente, é um projeto de poucos artigos, entre aspas, simples. Mas o que me chama bastante atenção, inclusive, fiquei bastante feliz de ver o seu Erlan aqui, ele me interpelou no corredor. É um munícipe que viu um vídeo que nós demos ciência de que haveria essa audiência pública, e como ele, praticamente, nós vimos ali 33% que precisa dessa regularização. E, voltando para o projeto e as necessidades que esses munícipes têm, a gente vê que é o período de anistia. Mas as nossas necessidades, lendo um projeto que, entre aspas, parece simples, elas acabam sendo esbarradas nas dificuldades de competência que nós temos de emendar esse projeto, que eu digo para você que entre a minha dificuldade como vereadora, porque o meu regimento não me permite legislar sobre isenções, porque senão eu já emendaria tudo aqui na questão de isenção, o projeto em si, para ajudar nessa questão de necessidade, eu acho que carece bastante. A oportunidade é bem-vinda, como visto, chamou a atenção da população, inclinou-se para outros profissionais que, para atender a demanda, a gente precisa de um corpo técnico, então eu vejo os engenheiros, os arquitetos, mas nós esbarramos numa necessidade maior ainda, que eu preciso morar, eu preciso construir a minha casa, eu preciso alimentar os meus filhos, eu tenho que parcelar o meu IPTU, porque eu não consigo pagar o meu IPTU de 1.000, 1.000 e pouquinho, eu sei que as unidades fiscais dão 70 e pouco por mês aí parcelado. Uma caixa de leite hoje, se não for semi-desnatada, ela vai custar aproximadamente R$100. E se for sem lactose, porque a gente tem crianças que têm alergia, ela vai custar em torno de R$150, R$180 para um pai que ganha em média R$1.200, R$1.500. Então, o projeto ele é vestido de bem-vindo, sim, mas eu não tenho condições de pagar um engenheiro, eu não tenho condições de pagar um arquiteto, eu não tenho condições de recolher a taxa do habite-se. Então, para o seu Erlan, que está aqui presente, quem nos acompanha, é um período em que a minha casa, que foi construída sobre a minha casa, se eu tiver dinheiro para pagar o engenheiro, o arquiteto,
recolher as custas, as multas, se houve o embargo, eu consigo regularizar e depois, para eu registrar, eu também vou pagar esse registro, que não é barato. É isso mesmo, né? Como foi dito, sim, você tem que fazer a parte, né? A obra só considera-se totalmente regularizada com a averbação da construção na sua matrícula, né? E, nesse interim, ela passa pela planta, a BITS e a CND previdenciária e também os emolumentos de cartório, né? E não existe a possibilidade de ter uma isenção para isso? Aí teria que ver com o doutor Percy posteriormente. De cartório, não. A previdenciária tem as questões aí de decadência, depois a gente pode conversar a respeito, mas emolumentos de cartório, não. Os emolumentos não tem como, né? Não tem como tratar desse assunto. A gente está tentando sanar o retrovisor, mas eu não tenho dinheiro até hoje para terminar de construir a minha casa, que é o que a gente vê, inclusive, aqui no que foi demonstrado. Então, assim, eu sei que é bem-vindo, mas eu lamento muito essa questão. Eu acho que carece de algumas adaptações, e eu gosto muito da palavra que eu vou verbalizar, que é de humanização, a realidade da rua. Mas, visto que não está na nossa competência e que existem esses esbarros de receita, dito isso, eu vou questionar novamente, eu não sei se é da sua competência, aquilo que a gente já havia mencionado, que é certidão negativa de tributos. Então, além de todos esses profissionais e das questões financeiras, eu tenho que ter um rol de documentos, quando eu abro o processo na prefeitura, eu protocolizo, para que ande esse processo administrativo, e aí, ao final, eu tenho deferimento ou não. Um dos questionamentos é que o munícipe tem que apresentar a certidão negativa de tributos imobiliários, que ele pode pedir pelo site. A gente tem essa certidão negativa emitida pelo site, ou positiva com efeito negativa, ou eu vou criar uma fila homérica dos 30 mil, 20 mil munícipes que têm condições de regularizar lá no setor do protocolo da prefeitura para conseguir essa certidão? A negativa, ela está à disposição no site, assim como a de valor venal e TBI, dentre outras, né? De fato, a positiva com efeito de negativa, ela não está à disposição e iria mesmo sobrecarregar o departamento, como eu bem disse, tá? A gente não tem a competência funcional de falar sobre outra secretaria, a competência técnica, né? Eu trabalho há 30 anos no meio, eu sou bastante curiosa, então, até nesse aspecto a gente tem. Só não tenho competência mesmo de falar de assuntos da qual eu não sou a responsável, né? Aqui cabe completamente a sua colocação. Ela vem de outras legislações, em bons tempos, que a economia andava bem, que tudo caminhava dentro dos conformes, e hoje a realidade é outra, né? Então, de fato, iria sobrecarregar o departamento e criar mais uma dificuldade até expedir a certidão, que são 15 dias, para poder dar entrada na aprovação. Bom, tá? como não envolve receita, obrigada, Luciano. Acho que dá para a gente emendar isso aqui, os pontos. Em relação à apresentação que foi feita, as projeções de crescimento de número de edificações concluídas ou em fase de conclusão no município, também as áreas verdes, áreas de APP, APA, tudo isso a gente consegue identificar ali. E os núcleos rurais, todos eles têm certidões, têm donos, ou são núcleos abertos não identificados por certidões? Como eu disse, a atitude do nosso departamento é pioneira no sentido de estar catalogando essas áreas rurais. A gente dependia aí das memórias antigas para saber quem eram os proprietários de tais fazendas. Nós ainda não fechamos esse mosaico, nós estamos avançando. Nós temos a matrícula, né, anexada aos presentes, e vamos começar a fazer a visita nesses imóveis e chamá-los à secretaria para que o doutor Percy possa conversar a respeito dessas terras improdutivas que estão no município, para que sejam tomadas as providências pertinentes, constantes na lei, em especial no Estatuto da Cidade, né, que prevê aí a função social. A APP também, isso no GEL tem toda essa questão, áreas públicas, APP, curso d'água. Esqueci de colocar esse detalhe também. Nós temos um problema sério no município, que não é um problema de Itupeva, mas é um problema do Brasil inteiro,
Porque a lei dos registros públicos ela é de 1973, né, a 6.015. Quando ela surgiu, a despeito do nome de registros públicos, não era para fazer a abertura de matrícula de imóveis públicos, mas matricular imóveis particulares. Só que hoje nós estamos em 2022, e se o município quiser receber, por exemplo, uma emenda parlamentar para fazer uma creche, fazer uma praça, o primeiro requisito que a Caixa Econômica, que é a grande gestora das emendas parlamentares do governo federal, é exatamente a matrícula. A matrícula e uma declaração de posse. E a gente não sai muito longe, né? A gente não sai muito longe. A gente sair daqui e olhar aqui para o supermercado, nós temos uma grande área que é da prefeitura, mas é uma matrícula que consta lá na origem como sendo um sistema de lazer. Isso não funciona. Primeiro porque não tem a matrícula individualizada, ainda está lá na matrícula mãe do loteamento, que eu não sei o nome do loteamento ali, qual que é esse aqui? Jardim Ana Luísa? Ana Luísa. Está no Jardim Ana Luísa, na matrícula mãe do Jardim Ana Luísa. Então, o que eu tenho que fazer? Nós temos que abrir a matrícula. Qual é o trabalho que a Luciana está pilotando? Nós estamos, à medida em que nós regularizamos o Ana Luísa, nós levantamos as áreas públicas e aí chamamos o secretário, foi feito isso, e foi perguntado, olha, vocês querem que continue com esse desenho ou então nós vamos mudar a praça para um lado que tem lá, porque tem uma praça que ninguém usa, e vamos deixar um espaço maior aqui para a Secretaria da Educação, um espaço maior para a Secretaria da Saúde. Esse movimento ele tem que ser feito em toda a cidade. E não precisa muito longe aqui. Se os senhores saírem aqui na frente, essa rua, por exemplo, que está aqui, não existe. Nós estamos abrindo a matrícula. Então, ao lado de fazermos a REURB privada, que é o programa Casa é Sua, nós também estamos fazendo a regularização dos próprios municipais. Eu já disse uma vez aqui, até respondi um requerimento da doutora. A prefeitura é uma grande imobiliária, porém uma péssima gestora. Então, ainda uma péssima gestora. Eu lhe pedi as matrículas, você falou que não. Mas não tem, pois não tem mesmo. E isso, aí o senhor me perguntou quantos imóveis o município falou, eu gostaria de saber, mas eu não sei. Então, nós estamos regularizando aqui e estamos regularizando lá onde tem a cultura, não é? Onde tem o barracão da infra, onde está a Secretaria de Agricultura, aquilo ali não existe no cartório de imóveis, não existe. E quando nós levamos isso para a área rural, ainda nós temos muitos imóveis rurais que é transcrição. Então, nós estamos, esse levantamento é um levantamento que eu diria que vai ficar para a história, não de Itupeva, mas para a história do Brasil. Esse levantamento de você mapear todos os imóveis rurais, esse trabalho que ela está fazendo de ver quais são os imóveis rurais produtivos, e os que são improdutivos nós vamos chamar e vamos dizer, olha, ou você torna o improdutivo, ou então haverá lançamento de IPTU, que é uma ferramenta que a prefeitura dispõe. Esqueci de citar esse trabalho, até agradeço aí, porque já estava feita a planilha que eu mostrei para a doutora, mas nós estamos fazendo esse trabalho. É bom esclarecer que o Departamento de Regularização Fundiária não só dá matrícula, né? Ele virou aí um norteador mesmo de políticas públicas para o município. Então, nós também estamos fazendo esse trabalho das áreas, e até nós nos surpreendemos, né, com o que a gente acha, a gente desmembra, consulta secretarias, se há uma demanda para ampliação de algum equipamento público, uma escola, uma creche, tudo isso também baseado no nosso BIC que a gente faz na REURB. Então, nós sabemos quem nasceu em Itupeva, quantidade, eleitores, o que falta na sua cidade, o que falta no nosso município. Então, nós temos um rico banco de dados por bairro para nortear as políticas públicas municipais, né? É muito interessante, inclusive, esse trabalho e as respostas espontâneas. E, nesse sentido, as áreas públicas também a gente pretende aí dar seguimento, não é um trabalho rápido, mas nós estamos nos empenhando bastante para conciliar todo esse leque aí de trabalho de regularização. Vereador Eduardo Custódio. Boa noite aos vereadores, a vereadora Cícera. Quero apenas parabenizar. Que projeto. Percy, muito obrigado por esclarecer. Acho que eu sou uma das pessoas que mais enche, coitado do Percy. Luciana, parabéns, tá? Evelyn. Excelente também. E a respeito que o César Farali comentou, também
ficou uma pulguinha atrás da minha orelha, não vou mentir, a respeito das taxas. A gente vive um momento às vezes, econômico para uma situação financeira legal, interessante, para outros bem crítico. Então, isso aí eu fico eu confesso que eu fico meio que assustado nisso aí, porque é o sonho de qualquer munícipe, né? Aquela verdadeira frase, cair para dentro da minha casa, né? Sair do aluguel, né, Marcondes? Verdade. E entrar para sua casa humilde ali. Então, mas eu sei que, igual a doutora Cícera frisou aqui, vai ser bem conduzido isso, nós vamos ver isso num ponto diferente. Tenho muitas dúvidas também, vou perguntar para vocês. Muito obrigado por sempre esclarecer. Até então, quero tirar uma dúvida também com a doutora, tá? E com os pares aqui. E muito obrigado mais uma vez por vir até a casa, por tirar o seu tempo precioso para nos esclarecer, tá bom? Muito obrigado. Imagina, à disposição. Vereador Ezequiel Alves. Boa noite, vereadores e vereadoras, doutor Percy, Luciana, Ellen, público que está aqui presente, funcionários da Câmara, que nos assistem ou acompanham pela internet, está ok, né? Um abração a todos, boa noite. Eu queria aqui só fazer algumas observações, já que o projeto já é bem conhecido na nossa cidade e aguardado, como a Luciana falou, porque tem muitas pessoas que fizeram seus imóveis de maneira bem familiar, né? Com a ajuda da família, de amigos, e agora tem uma oportunidade de fazer a sua regularização. Ainda que pagando o profissional, esse valor de pagamento, se ele for dividido ou multiplicado pelo benefício que esse pedaço de terra terá pelo resto da sua vida útil, ficará quase que nada, né? Em virtude do valor. Ainda, mesmo assim, como falou o doutor Percy, a administração do prefeito Marcão Marques trabalha na possibilidade já há algum tempo e, estando em reunião, numa certa ocasião, junto com o vereador Primo e o doutor Percy, foi nos falado sobre essa grande possibilidade que há. Agora ele ratificou isso e tenho certeza que será verídico, a possibilidade de fornecer àquelas pessoas que não puderem ter a sua planta, uma planta inicial para que eles possam construir a sua casa com toda a legalidade que requer. Isto vai fomentar, além do comércio local, né, que será adquirido as mercadorias, o ICMS, o prestador de serviço, o eletricista, o engenheiro, todos ganharão com isso, mas ganhará também o proprietário desse imóvel, desde que a prefeitura possa compartilhar com ele, né, algum subsídio, assim como faz com o IPTU premiado, como o doutor falou. Então, olha, que magnífico, viu? Eu espero que ainda possamos visualizar, possamos estar aqui na Câmara votando esse projeto de incentivo e que estimula, né, aos proprietários de terrenos construírem com a sua planta. Aqueles que são pessoa física e jurídica também, acho que terá vez nesse projeto. Os loteamentos irregulares ou clandestinos, né? A palavra feia, clandestino, né? Vamos só falar irregular. Núcleo, hoje eu chamo de núcleo informal também. Mas o prefeito adequado. Marcão Marques, junto com a sua assessoria jurídica, doutor Percy, que parabenizo, como fez também o vereador César, se não me engano, Duzinho também, a toda essa equipe, porque o que é feito aqui em Itupeva, e quem está aqui nos ouça, e quem nos ouve também pela internet, não é feito no Brasil. Não é feito no Brasil, porque isso dá trabalho, isso tem uma morosidade muito grande,
mexer com papel com a pessoa que tem o seu papel lá na gaveta há 30 anos. Há 30 anos. Isso dá o trabalho. Mas também dá uma alegria muito grande, porque a pessoa, quando regulariza o seu imóvel, nós temos participado da entrega das matrículas, ela quer ir além, agora ela quer regularizar a construção. E o doutor Percy, Luciana, Ellen e o Departamento de Obras, junto com o jurídico, já trabalham no projeto que em breve virá para a Câmara, que é a regularização da construção. Seguindo aqui, no parágrafo 10, nós temos desdobros de lotes mínimos. Desdobro de lotes. Aí eu queria saber, Luciana, se o desdobro de lotes vai atingir os lotes de 250 metros na fração de 125. A maioria, ou uma grande parcela da Vila São João, e também mais da Vila São João e também do Santa Fé, que são os lotes de 250 metros, onde o cunhado comprou de um lado e a sogra comprou do outro. Hoje nem é nem um, nem de outro, porque o pai deles morreu. Então não é de ninguém, não tem inventário, nada. Há a possibilidade, para finalizar, de haver desdobro de 125 metros. Mais uma coisa, mais um detalhe, junto com o vereador Primo, apresentamos uma emenda a esse projeto no artigo 8º, doutor Percy, onde o prazo possa ser estendido até 360 dias. Por quê? Na nossa justificativa, eu e o vereador Primo destacamos que, por 2 anos, devido à pandemia, muitos imóveis não foram contemplados com essa lei. Então, agora poderá haver uma demanda represada, mas poderá haver uma demanda maior se o prazo for esticado, né? Se o prazo for dado um prazo maior para fazer essa apresentação do projeto. Então, aqui, já protocolamos essa emenda, vereador J. Júnior, e eu espero que possamos votar logo, né, esse projeto, para que as pessoas possam começar a movimentar os prestadores de serviço, a loja de material de construção, o engenheiro, o eletricista, gerar, né, assim como esse dinheiro social que o governo deu, quando dá R$1.000, né, aí a pessoa comprou R$1.000 de comida, gastou pelo menos 12% de imposto e voltou para o governo federal 12% de imposto. É mais ou menos isso, doutor Percy, não é? Muito obrigado. Respondendo a sua pergunta, vereador Ezequiel, aqui na questão do desdobro, tá? A REURB, ela faz já esse papel nesses casos fáticos, né? São João, Alegria, Santo Antônio, Santa Fé, Ana Luísa, dentre outros que têm essa condição de desdobro, porque comprou em 2, ou família, e por aí vai, tá? Porém, por óbvio, a gente não consegue fazer todos os bairros ao mesmo tempo. É muita coisa. Eu entendo aqui, tá, que a exemplo do que está aqui no parágrafo aqui no 7º, que ele dá uma brecha de exigências mencionadas afastadas nos casos das edificações existentes antes da vigência do plano diretor, que é 2007, poderia abranger, no caso, os desdobros. No artigo que está na lei, ele não dá essa prerrogativa, ele vai continuar na situação do PDU. Para continuar na situação do PDU, não precisaria a lei de anistia. Então, eu entendo que situações fáticas antes da vigência do plano diretor, a exemplo do que já remete aqui, seria totalmente viável fazer, né? Não que a gente não vá fazer pela REURB, mas se a pessoa já tem uma necessidade mais urgente, fazer também pelo esse projeto. Eu não vejo porque foram adquiridos antes da vigência, são situações já consolidadas, né? E já tem um gancho aqui a respeito nesse sentido. Toda a documentação que prova, né, que sim, já tinha adquirido anteriormente, né? Tem todos os elementos para ver. As próprias imobiliárias, empreendedores, há alguns anos atrás, vendiam meio lote para o José e meio lote para o Antônio. E agora eles não podem poder fazer esse desdobro, né? E aí a pessoa fica com a propriedade, mas sem a titularidade dela.
Nós temos um problema no REURB, senhores vereadores, senhora vereadora, que é o seguinte: nós trabalhamos com um conceito básico que é núcleo urbano informal consolidado. O registro de imóveis entende que um imóvel não é núcleo. Eu, pessoalmente, tenho outro entendimento, mas aí a Inês é morta, né? Então, assim, o que a Luciana está falando é, se for um caso e ele se enquadrar nessa hipótese de 2007, ele faz pela lei da anistia. Mas aí tem que ter construção, não é isso? Não, eu coloquei situações O próprio fáticas de desdobro, desdobro antes da vigência do plano. Se ele for depois do plano, e aí ele pode entrar no contexto do núcleo, que é o que nós estamos fazendo. Santa Fé nós estamos fazendo, São João nós estamos fazendo. Não é? Portal das Mangas. Portal das Mangas, nós estamos fazendo. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós nunca conseguimos terminar de fazer um núcleo. Não é? Então nós estamos aí, faz uns 4 anos, fazendo hortênsias lá do primo. Porque chama um pessoal, vai, e nós sabemos que tem gente ainda que não foi. Só para os senhores terem uma ideia do absurdo que é a situação, eu tive que destacar 2 funcionários para entregar matrícula de pessoas que não vão buscar matrícula. Nós tínhamos lá mais de 300 matrículas para entregar de pessoas que não comparecem. Então nós tínhamos que entregar muitas matrículas lá do Rio das Pedras, que as pessoas alugam a casa, aí mora em outro lugar, não vai no dia da cerimônia. Então nós temos 2 funcionários nossos, ficaram quase um mês, e ainda eu cheguei hoje na secretaria, um maço desse, falei, pelo amor de Deus, vamos acabar com isso. Então assim, se for antes de 2007, vai pela lei da anistia. Depois de 2007, tem como resolver? Tem que como resolver pela REURB. Só que aí a gente só consegue fazer REURB se for mais de um, tá? Senão a gente não consegue. O núcleo. Tem que ser o núcleo. Justamente. Inclusive, no Rio das Pedras, acho que nós fizemos umas 4 ou 5 fases. Eu fui puxar, ainda tem 381 possíveis imóveis ainda em nome da loteadora. 381. Então, às vezes, por isso que às vezes a gente muda um pouco de bairro, porque às vezes ficam os retardatários, a gente tem que avançar. Tá? Nesse caso, Ezequiel, que o Percy citou bem nessa linha aqui, de colocar baseado nesse artigo, também é um pouco utópico fazer lote de 300 metros e achar que a pessoa não vai fazer 2,150. Né? Então, esse é um pensamento para depois, ao aprovar os loteamentos, e ver a condução do que se quer para o município. Né? Fazer 250 ou 300, com um custo menor e um pouco mais popular, por óbvio, ele vai adensar e virar 2 lotes. Mas aí também é uma discussão para outro momento. É só, obrigado. Viu? Imagino. Vereador Everaldo Primo. Boa noite, presidente, colegas vereadores e vereadoras, secretário aí, doutor Percy, a Luciana, a M, parceiraças aí, a lutadeira aí do dia a dia, né? O público presente que assiste pela rede social. É legal, está de parabéns voltar de novo essa regularização. Conheço de perto. Há 2 anos atrás, quando eu era presidente da Associação do Parque das Hortênsias, ajudei muitos a fazer essas matrículas as plantas da casa, né? Como eu ajudei, alguns engenheiros procurando a gente e a gente fazendo aquela ponte entre o engenheiro e os moradores. Aonde eu fiquei feliz de presenciar mais ou menos uns 10 casas, depois de regularizada, já foi vendida, financiada pela Caixa. Isso é legal, né? Tem muitas casas que não estavam, e eles fizeram essa documentação. É muito importante eles terem esse documento na mão, né? E isso é legal, porque sempre o pessoal me pergunta, primo, quando é que vai votar a lei da anistia de novo? Porque a gente saiu do padrão da regra da prefeitura, então só consegue regularizar com a lei da anistia, né? Eu digo em breve, com fé em Deus, está voltando de novo. Sempre conseguia parcelar a parte da planta e habites na prefeitura, né? A parte do engenheiro, que tem uns engenheiros aí, que são bonzinhos, faz de 2, 3 vezes para ajudar os moradores, isso aí foi legal, foi uma força-tarefa, que conseguimos mais ou menos, entre Hortência, Vale das Pedras e Vila São João, mais de 150 imóveis, entendeu? Com o engenheiro sozinho, foi tudo entregado,
certinho. Eu digo, ó, que parabéns, né? E todos são felizes de ter sua matrícula hoje na mão. Ter a escritura agora, com esse trabalho da regularização fundiária, ter a documentação, a casa é sua. Parabéns mais uma vez à equipe do Dr. PC, né? Ao nosso prefeito Marcão Marques, o vice Mustafa. Hoje, os moradores têm, o morador hoje tem sua matrícula e tem sua escritura e habites na mão. Está credenciada para fazer qualquer um empréstimo, qualquer financiamento com o seu imóvel. Então, está de parabéns, estamos aqui para trabalhar junto, sempre para trazer o melhor para esses moradores e para a nossa cidade de Itupeva. Obrigado. Vereador Lucas Fumacinha. Cumprimento aqui o Dr. Percy e toda a equipe do A Casa é Sua, a qual tive o privilégio e sempre vou homenagear, porque é um trabalho que, na minha visão, é o mais bonito da gestão Marcão Marques e Alexandre Mustafa. Cumprimento aqui o Saulo, que está na plateia, em nome de todos que também estão e já foram. Nós temos uma dificuldade, que é crescer com responsabilidade e também não fomentar irregularidades, mas também resolver o que nós temos. E é muito difícil conciliar isso. E Itupeva tem conseguido. Eu acho que essa lei da anistia, como conversamos hoje à tarde, numa conversa com alguns vereadores, e o César pontuou, nós temos que sentar, analisar valores, mas também saber que, se tem algum valor que é um pouco mais alto, é para a pessoa que não cumpriu o embargo. Então, nós também temos que pensar que existem leis, as leis precisam ser cumpridas. Talvez não, acho que a gente tem que melhorar um pouco esse valor, sim, mas a gente também tem que, assim como o Dr. Percy iniciou a fala, hoje tem o IPTU premiado, você está fomentando a regularização, o pagamento do IPTU, nós temos que fomentar também a pessoa procurar os meios legais para fazer. Então, e outra questão que não é para isso agora, mas é para a gente já pensar também, assim como a Luciana posicionou que 300 metros nada impede da pessoa fazer 2 casas, 160 metros também não impede dela fazer 2 casas. Dividido por 2 dá 80. Eu morei 7 anos num apartamento de 70 metros quadrados. Me atendia, eu e minha esposa. Então, também nada impede. Então, a gente tem que pensar em todas essas coisas aqui, mas com relação à lei da anistia, a doutora Cícera bem colocou, a gente não pode mexer com organização de pessoas, a gente não pode mexer com valores. Então, dentro do que é possível a gente fazer aqui, eu acho que existe, sim, e cabe emendas aqui para a gente dar uma melhorada, mas, no todo, no geral, acho o projeto positivo e também quero posicionar que concordo com o vereador Ezequiel, posicionou do prazo, junto com o vereador Primo. Eu acho que a gente pode melhorar um pouco esse prazo também. E vamos analisar com calma e, no dia que chegar para votar, a gente vai tomar a melhor decisão. Obrigado. Vereador Valdemir Grandão. Bom, boa noite a todos e a todas, vereadores, vereadoras. Eu queria fazer uma pergunta, tipo assim, o Angélica lá em cima, como já frisaram tudo, seu Ezequiel, os meninos, o lote lá aparece, se não me engano, é de 350 metros lá, aquele loteamento. Né? E hoje, as pessoas lá compraram em 2, e estão com esse mesmo problema. Aí, chego lá, quero ligar uma água, uma luz a mais. Esse programa vai entrar nessa divisória ou não? Nesse caso que eu vou colocar, são loteamentos recém-aprovados, né? Foram criados nessa condição. A discussão é bem mais emblemática, né? Não é só um poste, é mais uma família que não estava contabilizada para estar nesse local, né? Que isso acaba gerando toda uma situação da infra, uma situação de escola, creche, né? Por isso que isso tem que ser pensado com a sociedade como um todo e com os nobres vereadores, tá? É um loteamento novo, ele não é consolidado pela REURB, que ela tem um marco temporal, né? Isso não vai impedir que aconteça essa prática, mas, como eu disse, né, eu estou apenas colocando o que eu vejo, é uma situação emblemática a ser discutida, uma questão habitacional, uma questão do passado, de algumas escolhas que refletem hoje, que têm que ser trabalhadas aí para melhorar o futuro da cidade nesse sentido. Então, pela REURB, eu não consigo colocar essa situação nem dos que não estão consolidados, que são recém-aprovados, construindo agora. Tá? E essas 2 famílias que já construíram lá, nesse lote que dividiram as 2 famílias,
ela entra nesse sistema para Não. legalizar a casa lá? Não. Para desdobro, nesse caso de loteamento novo, não está contemplado na norma, porque ela prevê a questão aqui do PDU, da área mínima de PDU. Tá? Satisfeito que já fizeram todas as perguntas. Você quer fazer uma colocação? Na verdade, vereador, só para explicar, que isso que a Luciana está falando, e é o nosso dia a dia, e nos transtorna, nos gera uma angústia muito grande, é o seguinte. Você tem, por exemplo, lá no Angélico, o Angélico tem quantos anos? Acabou. A construção começou, o TVO há pouco tempo. Começou há pouco tempo. Então, veja, faz um tempo quando já. foi construído, foi dimensionado a água, foi dimensionado o esgoto, a carga de energia para atender 500 lotes. Então, 500 lotes, nós teríamos 4.000 pessoas, 2.000 pessoas. Então, essa é o que cabe naquele bairro. Quando você permite que cada lote se transforme em 2, então, na verdade, não é mais 2, são 4. Aí o esgoto não aguenta, a água não aguenta, vai começar a faltar água e a energia vai... Esse é o problema. E o que nós estamos falando, que nós comungamos desse pensamento na minha secretaria, e que não é necessariamente a opinião da administração, mas é o nosso pensamento, e eu já fiz questão de colocar isso muitas vezes para o prefeito, que é o seguinte: nós precisamos ter ousadia para rompermos certos paradigmas. Um deles é esse, que o lote tem que ter 300 metros. A conta não fecha. Ninguém tem condições de comprar um lote de 300 metros. Eu já ouvi falar aqui que tem um lugar aí que estão vendendo a R$6.000 o metro, o tal do Granville. Então, é um absurdo. Um lote de 300 metros, R$180.000. Me parece um absurdo. Então, assim, a gente precisa começar a dizer, olha, nós vamos criar uma alternativa habitacional para as pessoas de baixa renda. Então, nós vamos fazer um loteamento, não interessa aonde, nós vamos fazer um loteamento. Nesse loteamento, nós vamos ter avenidas largas. Nesse loteamento, nós vamos ter lote de 125 metros. Eu defendo, inclusive, já falei isso para a Luciana, eu defendo o lote menor, mas aí eu tenho que contornar o estatuto da cidade, eu preciso fazer condomínio de lotes, senão eu não consigo quebrar o paradigma dos 125 metros. Quer ver um negócio sério que a gente precisa pensar? Nós estamos regularizando. A maior parte dos bairros que nós estamos regularizando não tem área comercial. Isso é um absurdo. O seu bairro lá não tem área comercial. É um absurdo. E aí você sabe, então você entra naquela avenida principal lá do Rio das Pedras, você fala, tudo é regular? E aí você vai falar para o cara que ele é clandestino, porque essa é a verdade. E ele vai dizer, como clandestino? Eu não invadi isso aqui. Não é isso que vocês escutam? A gente escuta também isso na rua. Então a gente precisa ter coragem para dizer o seguinte, olha, nós estamos regularizando aqui, nós vamos criar uma área comercial. Então, eu defendo isso, que a gente faça um bairro planejado, onde haja acessibilidade, onde nós tenhamos escola, onde nós tenhamos creche, mas o lote tem que ser num preço que caiba no bolso do itupevense e da itupevense, senão nós vamos continuar com esse mesmo problema o resto da vida. Com certeza. Olha, eu gosto sempre de falar um negócio, eu já falei isso uma vez aqui para o Jota, quando eu vim aqui convidado para tratar de uma transformação de área. Eu falei, olha, estamos discutindo aqui transformação de área, então tá bom, vocês são contra, eu respeito. Só que eu quero dizer um negócio para vocês. Eu pego o Barão da Boa Vista, eu tenho 700 mil metros quadrados. 700 mil metros quadrados. Lá atrás foi aprovado para ser 45 chácaras de 5 mil metros. O que eu tenho hoje? 811 lotes, a última contagem, né? Porque... E tem lote de 60 metros. Você vira as costas. Aliás, o Farali esteve lá hoje na prefeitura. O Farali, você esteve hoje na prefeitura. Você vira as costas, o que acontece? O cara cerca uma área, que era área de manobra. Então, não consegue, rapaz. Então, é assim, a gente tem que parar um dia para pensar, e nós estamos abertos à discussão. E eu gosto muito disso. Nós somos curiosos, né? Não é a minha área, mas eu sou curioso. Eu acho assim, a gente precisa criar um bairro projetado e dizer, olha, aqui, baixa renda. E não é nenhum menosprezo, não é nada. A gente tem que... Cara, você não consegue pagar hoje um lote aqui na 180 metros quadrados. Então, e a gente precisa criar, isso que a gente tem discutido muito na secretaria, não basta dar o lote, tem que dar o financiamento para o cara poder construir. Nós estamos pensando aqui em alguma coisa
eu só vou dar um gostinho para vocês, que é lá no Quilombo. Nós estamos pensando em alguma coisa no Quilombo, que se a gente conseguir, talvez seja um modelo que possa ser replicado no restante da cidade. O vereador falou aqui que morou num apartamento de 78. Eu defendo que a gente possa permitir a construção de apartamentos de menos de 40 metros, porque é o que estão fazendo em São Paulo. São Paulo estão fazendo apartamento de 35 metros, que é uma kitnet. Para quem não tem nada, combinamos que 35 é muito, que é exatamente o que tem aquelas casinhas lá no Quilombo que a doutora conhece. São casinhas que têm essa metragem, o senhor conhece também, são casinhas que têm essa metragem. Então, eu quero mais uma vez agradecer, presidente, estamos nos encaminhando para o final. Quero dizer da minha satisfação, da satisfação da minha equipe de comparecer nessa Casa de Leis, porque aqui é que as ideias são fomentadas, que elas são são transformadas de sonho em realidade. Então, muito obrigado e agradeço a presença. O convite, na verdade. Isso é pertinente, é bem importante. Ô, Jota, posso se alguém quiser. só acrescentar o que o doutor Percy falou? Porque o que acontece, doutor? Isso que o doutor Percy falou, a princípio soa um pouco complicado você falar, mas a gente vai fazer 35 metros quadrados, a gente vai virar, como é que o pessoal fala? Cidade dormitório e tal. Mas está virando do mesmo jeito. Isso eu concordo com o doutor, porque está virando do mesmo jeito. Nesse então, aspecto que o doutor não regularizar fala, e fazer certo? eu também concordo, nesse aspecto que o doutor fala, né? Mas o doutor citou a palavra, né, principal, planejamento, fazer disso um modelo. O que não dá é para a gente pegar um bairro, que tem acontecido hoje, que ele tem um projeto e abrir precedentes, que é o que a gente está fazendo, às vezes até com uma interferência política. Aí eu vou dar um privilégio para um, e o direito ele é de todos, né? Se o senhor tiver direito na sua casa, no seu lote lá, eu também tenho no meu, doutor. O senhor não é mais bonito que eu e ponto. Nós vamos debater sempre, não é verdade isso? Então, é isso que tem acontecido na cidade, e vira o efeito bola de neve, né? Isso desde que Itupeva é Itupeva, né? E é nesse aspecto que o senhor fala de olhar para trás, mas assim, é extremamente complexo isso, né? A gente criar esse modelo sem criar novos precedentes. Então, e também colocar uma pitada de justiça nisso. E, nesse aspecto, eu acho interessante esse olhar do senhor, com essa metragem que o senhor descreve aí, porque vai ser algo acessível, né, para quem não tem condições. Porque, senão, a gente só fica pensando naquele que tem poder aquisitivo, que pode comprar, que pode construir uma casa legal, e aquele que não tem, pronto. Ele vai tentar, de alguma forma, né, fazer o dele, como foi falado aqui, eu vou construir a minha casa, acabou. E pronto, é a lei da sobrevivência, né? Então, se nós trabalharmos com planejamento e com uma visão humanizada, como o senhor descreve aqui, eu creio que a gente vai caminhar, vai ser um processo, esse processo não é simples também, né? Mas a gente caminha para dar uma organizada assim na cidade. Eu gostaria, na minha fala, né, sobre o projeto, primeiramente eu gostaria de dizer que esse projeto, ele é, sim, o 593, um instrumento importante, um passo importante no sentido de organizar a nossa cidade. Eu compreendo também, como foi falado por alguns colegas, que alguns munícipes, ou muitos, eu não sei em que proporção, talvez não consigam se fazer valer. Isso é real, a gente sabe disso, a gente tem que entender isso. E lá atrás, né, eu quero fazer uma consideração importante, e quero ser justo nisso. Lá atrás nós pensamos nisso, eu creio que o senhor se lembra. O senhor estava aqui nessa casa e, pensando nisso, eu lhe fiz um pedido, e hoje eu quero fazer uma consideração aqui, que era justamente esse pedido que nós chamamos na época de planta popular, de planta social, e que hoje o senhor traz ele, materializa ele como casa legal, não é isso? Eu me lembro que quando eu interpelei o senhor aqui, eu fiz esse pedido, nós discutíamos o Vale das Pedras, né? E eu até fui meio incisivo, eu falei, espera, nós estávamos discutindo embargo também, eu falei, nós vamos regularizar. Ótimo, o REURB é excelente, eu me lembro que eu disse, mas nós vamos regularizar o terreno e muitas famílias vão construir com recurso próprio, sem o projeto, porque é o que acontece
como bem foi falado aqui, é o recurso que se tem. Às vezes tem um pedreiro na família, a família se une, vai lá e vai construir a sua casa. Quer dizer, aí nós vamos aplicar o embargo. Lembra que eu falei? Nós vamos dar a escritura de um lado e um embargo do outro, uma multa. Né? Então, não é possível nós entrarmos com a planta social, e o senhor se comprometeu, né, doutor, de tentar viabilizar e transformar essa ideia em realidade. Um pedido nosso de 2019, acho que foi, né? E somou forças aqui com a Luciana, que eu sei que ela também debruçou sobre isso, se importou bastante com esse projeto, e hoje ele se torna realidade, e eu fico muito feliz. Ele está quase, está cheirando, né, doutor? Está chegando. Está cheirando. Então, eu fico muito feliz. Esse é justamente o lado humano que foi falado aqui. É pensar nesse outro munícipe que não vai ter condição de pagar o projeto, de contratar um engenheiro que não vai conseguir se valer do 593, mas ele vai conseguir se encaixar nesse outro projeto que o município vem, através da sua secretaria, né, e da sua equipe, né, atendendo esse pedido nosso, oferecer para a população. Então, eu quero aqui, em público, agradecer o senhor, agradecer a sua equipe, agradecer a Luciana também, né, porque eu fico muito feliz de ver que aquilo que para nós era uma intenção, né, um sonho de ver essas pessoas sendo alcançadas, hoje o senhor consegue materializar isso. Muito obrigado, doutor Percy. Eu creio que muitas famílias vão ser beneficiadas com esse projeto. Vai alcançar muita gente e também vai ser um passo importante para organizar a nossa cidade, né? Porque nós temos que pensar na Itupeva que a gente quer amanhã, né? Sem abrir mão desse olhar humano, mas a gente precisa organizar a nossa cidade. E, nesse mesmo bojo, eu quero também agradecer, porque a Câmara Municipal até hoje não tem um endereço. Não tem um endereço. E logo que eu assumi aqui, eu falei, poxa, nós estamos, eu vou ser a grosso modo, nós estamos num barranco da Hermenegildo Tonoli. Essa é a verdade. Nós estamos num puxadinho da Hermenegildo Tonoli. Eu fui até a sua secretaria, a princípio eu pensei até que eu teria que recorrer ao governo do estado para ceder essa parte. Aí, conversando, a Luciana falou, espera aí que acho que dá para fazer por aqui, né? Vamos fazer a topografia, e hoje nós já estamos entrando com um projeto nessa casa, né? E o Poder Legislativo logo terá um endereço, né? Porque nós citamos como rodovia Hermenegildo Tonoli, mas nós não estamos na rodovia Hermenegildo Tonoli. Então, essa rua da Câmara, ela, na verdade, não existe. Ela não existe. Mas a sua secretaria, o senhor, a Luciana, o seu pessoal atendendo esse pedido nosso, estão quase fazendo o parto, né, doutor? Daqui uns dias essa rua nasce, né? E nós vamos ter um endereço, e todo o comércio aqui, vizinho, terá um endereço. Então, eu agradeço o senhor mais uma vez. Luciana, caso você tenha alguma consideração final, quero lhe agradecer, né? Você conduziu muito bem essa audiência, como sempre, e parabenizá-la, porque realmente o seu trabalho ele é feito, segundo eu enxergo, né, de duas formas, né? Com a sua experiência técnica, mas também com muito olhar humano. Então, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição, sou uma servidora pública, paga pelo povo e aberta a toda e qualquer sugestão e atendimento para qualquer um de vocês, para todos os nobres vereadores e para a população em geral. Esse é meu papel e essa é a minha contribuição com a sociedade. Tá? Eu que agradeço a oportunidade. Não, eu só queria destacar que nesse projeto A Casa Legal, uma participação muito interessante dos profissionais da área, dos engenheiros, inclusive nós temos alguns aqui, arquitetos, né? E nós vamos, vai ser feita uma nova rodada de negociações com os proprietários de depósitos de material de construção, e nós estamos tentando fazer uma aproximação da Caixa, porque a Caixa ainda tem um olhar social muito relevante, muito interessante. Então, a Luciana abriu um canal de comunicação com uma das gerentes da Caixa. Nós vamos tentar fornecer o amparo técnico, e aí é o que o vereador falou, o Ezequiel falou, fomenta o comércio e a perspectiva da pessoa com o terreno ter financiamento da Caixa para fazer a sua casa, não é? E aí, assim, para que nós não tenhamos aquela desagradável situação de termos que embargar. E só para falar aqui,
Eu estou aqui em Itupeva há muitos anos já, estou indo para o 6º ano. Pelas minhas mãos, se passou 3 embargos, foram muitos. 2 embargos viraram ação demolitória. E um embargo eu acabei de despachar hoje, que é lá no Minas, em Andiara, que estão fazendo uma espécie de um hotel. Então, vejam, essa questão do embargo não me assusta muito, porque são poucos. Eu estou aqui há 6 anos, passaram pelas minhas mãos 3, 2 viraram ação demolitória. Essas ações demolitórias provavelmente vão se encaixar no permissivo dessa lei, quer dizer, então a gente consegue resolver também. Para finalizar, eu quero dizer o seguinte: a minha secretaria ela é criticada porque ela regulariza. Essa é a grande crítica que nós temos internamente. E eu costumo dizer, nós só regularizamos porque a prefeitura deixou de fazer o seu dever de casa. Qual é o dever de casa? Fiscalizar. E aí, o vereador também tem um papel importante na fiscalização. Viu alguma coisa errada? Manda um zap para nós. Foi o que nós fizemos hoje. Exatamente. O vereador correu, porque até... assim, daqui 2 dias não consegue mexer mais. Não é? Tem uma cerca lá, tirando o contorno do ônibus. É isso aí. E é num barranco. Sim. Não sei o que dá para construir no lugar daquele. Acho que deve ser um manancial aquilo. Ele então faz um puxadinho. Mas aí, só para concluir, eles teriam, o nosso fiscal ou alguém teria que ir lá e embargá-lo antes de fazer. Sim, e aqui o embargo é assim, se embarga, volta, o embargo foi desrespeitado, demolição. Essa é a nossa orientação na nossa secretaria. Não tem essa história de vamos esperar, porque o vamos esperar vira casa, depois esquece. E só para complementar, acho que o menor lote que nós fizemos pela REURB, viu, 43 metros, a pessoa conseguiu edificar. Tá? Foi o menor lote, né, Evelyn? E nós tínhamos um de 60 lá no Barão, né, que houve aquele acidente lá da fossa, que o rapaz morreu por conta do vazamento da fossa dele. Tá certo, então. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, à disposição sempre aqui. Vereadores, muito obrigado. Público presente, os engenheiros, Saulo, todos vocês que estão presentes aqui, muito obrigado. Luciana, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E informo aos senhores vereadores, né, que a diretoria legislativa receberá eventuais emendas mediante protocolo interno pelo prazo de 10 dias a contar de amanhã, dia 19 de agosto. Nada mais havendo a ser tratado nesta presente audiência pública, a declaro encerrada, desejando a todos vocês uma ótima noite.